Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor, eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. A paz do Senhor a todos. Que Deus abençoe a todos grandiosamente. E toda a humanidade que tanto precisa nesse momento das bênçãos do Senhor, da proteção do Pai Todo-Poderoso. E eu te peço, se você gostar da mensagem, dá um ok para ajudar o canal, para a gente estar cada vez mais mandando umas mensagens para abençoar a vida daqueles que tanto precisam ouvir uma palavra. Eu estou aqui com a Bíblia aberta em Efésios 6, aonde diz assim: o lar cristão, filhos e pais. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa. De fato, honra o teu pai e tua mãe é o primeiro mandamento, que já nem se ouve mais falar, até mesmo nos lares cristãos, está difícil. Felizmente, a modernidade vem tomando conta da humanidade e muita gente se deixa levar pela modernidade e esquece um pouco das coisas de Deus. Mas aqui diz: filho, obedecei vossos pais no Senhor. É no Senhor, pois isto é justo. Filhos, obedecei vossos pais. Também é algo que já não se vê mais a obediência dos filhos para com os pais. Mas o filho, quando nasce, ele nasce praticamente, não fala, não tem noção da vida. Quem que vai instruí-los? São os pais. Mas só que os pais não procuram fazer com que os filhos os obedeçam.
uma boa parte dos pais, ou a maioria, faz a vontade dos filhos. Deve ser feita, mas dentro de um rigor, dentro de uma regra. E isso já não está existindo, infelizmente. Tanto é que até se der uma chinelada hoje num filho, você está arriscado a ser preso. Será que isso vai fazer tanto mal para uma criança? Não digo um maltrato, mas uma repreensão. Muitas vezes também um puxão de orelha, isso aí, pelo contrário, vai fazer com que a criança te respeite mais, te chame de Senhor, te obedeça, procura se orientar nos mais velhos, é o que não acontece mais, infelizmente. Então fica difícil o filho estar obedecendo os pais. Mas existe essa regra. Existe a palavra de Deus que diz: filho, obedecei os vossos pais no Senhor. Como no Senhor? Se os pais os ensinarem desde pequeno a palavra, a ouvirem a palavra, a apreciarem as coisas de Deus, com certeza, automaticamente, os filhos vão obedecer o pai no Senhor, pelo temor que vão ter. Mas se do contrário isso não acontecer, vai se tornar cada vez mais difícil disciplinar um filho. E o primeiro mandamento é esse: honra teu pai e tua mãe. Mas não é o que está acontecendo. Pelo contrário, a gente infelizmente vê até filhos matando os pais. Né? E não é um caso isolado, são vários casos. Né? Então, quer dizer, a coisa está se alastrando. Mas se nós nos apegarmos mais ao Senhor e levarmos os nossos também a se apegar mais às coisas de Deus, com certeza a vida vai ser diferente. As coisas vão mudar. Se está indo por um caminho desagradável, Deus vai fazer com que a coisa se retorne, a coisa retorne ao caminho certo, a uma vida agradável de uma família. E aqui, no versículo 3, diz: para que te vá bem, e sejais de longa vida sobre a terra. Até nisso, a palavra de Deus abençoa. Então, a obediência aos pais vai trazer até uma longa vida sobre a terra. Por quê? Porque a pessoa vai se desviar do mal automaticamente, vai praticar coisas boas, mas acima de tudo vai ter a proteção do Deus Todo-Poderoso. Vai ter o livramento do Deus Todo-Poderoso. Essa é uma das vantagens, ou a maior vantagem que o ser humano pode ter. Ter uma vida longa, mas vinda através da obediência da palavra de Deus. E no 4 diz assim: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na ademoestação do Senhor. Veja como é importante os pais disciplinar os filhos, criá-los numa disciplina baseada na palavra de Deus. Porque tudo que precisamos neste mundo está dentro da palavra. Se buscarmos, Deus vai fazer com que encontremos tudo. E aqui nós estamos falando de pais e filhos. Então, uma disciplina para um filho nós vamos encontrar na palavra.
e também o tratamento, como tratá-lo, como cuidá-lo, nós vamos encontrar na palavra. E os filhos que ouvem essa mensagem, também, se quiserem ter uma vida agradável, uma longa vida na terra, porque longa vida não quer dizer que a pessoa talvez vá morrer, mas de repente ela vai ter uma vida que ela mesma vai chegar e falar assim, mas que vida é essa? Eu não tenho vida. Mas por que que ela não tem vida? Por que que ela não tem vida? Porque ela não está baseada nas coisas do Senhor. Pois isto é justo, ó. Honra o teu pai e tua mãe. Como diz o primeiro mandamento. Então, para que isso venha acontecer, então vocês, filhos, procurem honrar o pai e a mãe baseados na palavra, lendo a Bíblia, indo à igreja, se voltando para as coisas de Deus. Porque o filho automaticamente também vão ser pai. E como vão disciplinar? E como vão disciplinar os filhos se não tiverem uma boa orientação baseada na palavra? Porque o homem pode estudar, ele pode fazer faculdade, se formar em várias profissões, mas se ele não tiver a direção de Deus, ele fica perdido. Tanto é que a gente vê que o que acontece entre pais e filhos que não agrada ao Senhor, não acontece só em famílias pobres. Em famílias de estudiosos, famílias de pessoas que têm condições de se formar, de formar filhos, formar netos. Mas a gente vê que se não tiver a direção do Senhor Todo-Poderoso, o nosso Deus, a tendência é cair no fracasso. A droga, ela não afeta só o pobre. Milionários se acabam em droga, a gente vê exemplo. A bebida, o álcool, não afeta só o pobre. As brigas, as discussões, a desunião, né? Os divórcios que tá alastrando o mundo, virou moda, né? Divorciar, não afeta só o pobre. Em toda a faixa etária. Então, vejamos bem, que se não tivermos uma base no Senhor, a tendência é caminharmos até um certo ponto e depois dali parar. Muitas vezes cair, como tem muitos caído aí, né? Mendigando até, por quê? Muitas vezes não se basearam na palavra. Então nós que temos a oportunidade, vamos nos firmar nisso. Vamos procurar buscar mais em Deus o sustento para a nossa casa, para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa união e até mesmo para a nossa saúde e para a salvação, que é o essencial. Mas enquanto estivermos aqui na Terra, vamos procurar nos basear nas coisas de Deus e assim podemos ter uma vida de qualidade. Embora os problemas estão aí, mas isso, enquanto estivermos vivos, nós vamos ter que enfrentar. Mas só que nós vamos enfrentar com Deus na nossa frente, com o Todo-Poderoso tomando frente e nos dando direção, sabedoria. Então, essa é a mensagem para que venhamos nos firmar mais nas obras de Deus
e que Deus abençoe a todos grandiosamente. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.